A gente aprender mais sobre aquilo que já está na natureza e que pode e deve ser usado. A gente hoje fala sobre própolis, que é considerada, porque é a própolis, viu gente, o melhor método de defesa natural que a natureza proporciona para cada um de nós. Cada vez mais estudos apontam a sua eficácia contra vírus, bactérias, fungos. E para conhecer mais sobre esse que é considerado um milagre da natureza, eu tenho um convidado que é um dos principais especialistas em pesquisas sobre própolis brasileira. Ele é farmacêutico, possui diversas publicações e patentes. Está aqui para nos ajudar a entender. Dr. Niraldo Paulino, seja muito bem-vindo. Um prazer recebê-lo. A gente já tem aqui alguns modelos, formatos de própolis, né? Sim, depois a gente fala dos usos, mas vou te convidar para sentar aqui comigo. Pode sentar desse lado, vou sentar aqui no sofá para facilitar, para depois a gente ir para a bancada, meninos. Mas vamos falar. Primeiro, eu aprendi, a nossa produção já me avisou que não é o própolis, é sim a própolis, é isso? Sim, Cláudia, exatamente, é a própolis. É uma resina produzida pelas abelhas a partir de secreções vegetais. É uma resina? É uma resina, exatamente. As abelhas coletam das plantas que elas elegem dentro de uma população vegetal algumas espécies que apresentam propriedades farmacológicas antibacterianas, antivirais, antifúngicas. E as abelhas coletam essa resina, misturam com as suas secreções salivares e conseguem, a partir daí, produzir essa resina que a gente está chamando de própolis. A própolis exatamente que tem o papel na colmeia de vedar o ambiente e esterilizar o ambiente interno da colmeia para preservar da proliferação de micro-organismos internos. E o que a gente encontra é própolis totalmente natural? A indústria farmacêutica manipula de alguma forma para que a gente tenha acesso praticamente abundante, né? Porque a gente consegue comprar própolis a hora que a gente quiser. Sim, exatamente. A indústria acaba se aproveitando dessas propriedades que a própolis apresenta para a colmeia e desenvolve, então, a partir daí, extratos. Esses extratos normalmente são extratos alcoólicos, mas também temos extratos aquosos e eventualmente também extratos secos que podem ser encapsulados. Tá, então é do mesmo jeitinho que, por exemplo, a abelha vai lá e produz o mel, produz a própolis, e aí tem a intervenção do homem para poder tornar esse processo sustentável. Exatamente. A abelha coleta das fontes naturais a resina e as transforma na própolis. Essa própolis é utilizada exatamente para vedar os orifícios que a colmeia eventualmente possa apresentar, impedindo que haja a proliferação de micro-organismos e invasão de outros insetos. Por isso o nome própolis mesmo. Quando a gente fala pró, de defesa, e polis, cidade, é defesa da cidade das abelhas, que em geral tem 60, 80 mil habitantes, abelhinhas dentro das colmeias mesmo. Então, para o corpo humano funciona da mesma forma, vai defender o corpo humano contra as bactérias ruins, protegendo e fortalecendo as bactérias boas, é isso? Exatamente, é isso que a gente aproveita como aplicações terapêuticas. A gente consegue desenvolver, então, produtos ou utilizando a própolis no formato de extrato, e a gente trouxe algumas receitinhas aqui para o pessoal comprovar depois a sua eficácia, e ou o desenvolvimento de produtos farmacêuticos mesmo, que contenham própolis no seu conteúdo farmacológico. Perfeito. Muita gente vai à farmácia natural ou tem um produtor lá de própolis, de mel, e não sabe como usar. Olha assim, falei, agora, são quantas gotas, eu misturo com água, põe direto na boca. Como é que é? Para cada caso é um tipo de indicação? Nós temos a indicação geral para ações antioxidantes, anti-inflamatórias e para a preservação da saúde como um todo, e em especial do reforço imunológico que ela produz. Todas essas ações foram validadas pelo nosso grupo de pesquisa e têm sido reportadas em trabalhos científicos. E aí a utilização para essa propriedade de prevenção de doenças e manutenção da saúde, em geral, compreende, num extrato padronizado a 11%, em torno de 11%, 15 gotas 2 vezes ao dia. No extrato alcoólico, diluído em um pouquinho de água. Tá, eu poderia, por exemplo, pegar os meus 2 litros de água, que a gente deveria beber diariamente, e colocar 30 gotinhas ali e consumir ao longo de um dia, é isso ou não? Idealmente que a gente faça a preparação extemporânea para uso imediato.
porque isso preserva da oxidação que a própolis pode ter em relação à incidência de luz solar ou próprio contato com o oxigênio. Então, tirou do vidrinho 15 gotinhas, a aguinha tomou, pronto. Isso mesmo. Deixa eu pegar meu celular. Tá onde será? Queria o WhatsApp. Ah, tá aqui na bancada. Ainda bem que o senhor tá esperto aqui, doutor Niraldo. Vamos lá, porque já tem perguntas. A turma gosta de saber, né? Participa mesmo do programa. E a primeira delas diz o seguinte: boa tarde, Cláudio e doutor. Posso confiar na qualidade da própolis de farmácia? O que eu devo verificar sobre a composição para que seja uma própolis verdadeira? Nós temos no Brasil alguns tipos de própolis diferentes, Cláudio. Nós temos a principal, que é comercializada no Brasil, que é a própolis verde, que é produzida em Minas Gerais e aqui em São Paulo. Essa própolis, ela tem uma padronização pela Anvisa como garantia de qualidade ao usuário, em que os fabricantes devem respeitar pelo menos 11% de teor ativo. Então, isso já é uma indicação de qualidade do produto que vai ser comprado. Uma segunda verificação é se ele tem um selo de registro. O registro hoje é feito no Ministério da Agricultura, via CIF. Então, se tem um emblema do CIF, provavelmente essa é uma empresa idônea e de qualidade. Perfeito. Próxima pergunta. Boa tarde, doutor. Eu tenho uma micose na unha do dedão do pé. Já faz anos. Eu já usei vários medicamentos e nada resolveu. Própolis ajudaria na eliminação desse fungo? Nós temos uma formulação muito interessante que é a associação de óleo de melaleuca com própolis. E os dois apresentam atividades antimicrobianas, em especial contra os fungos. Nessa aplicação tópica, o óleo é um carreador dos princípios ativos que vão fazer o efeito antimicótico. Então, isso dá um efeito adicional à própolis que pode melhorar, sim, essa micose de unha. Óleo de melaleuca com própolis. Com própolis. Pegou? Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Gostaria de saber se própolis não alcoólico faz o mesmo efeito que o alcoólico. Sou Rosa, de Goiânia. Obrigada, Rosa. Olá, Rosa. Nesse caso, a extração hidroalcoólica pode ser feita para garantir um teor de princípios ativos que normalmente são diferentes no extrato aquoso e no extrato alcoólico. Quando se faz só o processo de extração aquosa para evitar o uso do álcool, o que normalmente são extraídos são compostos com mais atividade antioxidante. Quando se faz o processo de extração com álcool, se extrai compostos que são ou apresentam atividades anti-inflamatórias, antitumorais e preservação, por exemplo, contra a proliferação de micro-organismos como fungos e bactérias. Então, são diferentes os extratos. Diferentes os extratos e diferentes as indicações também, terapêuticas, exatamente. Agora, também tem uma preocupação, por exemplo, quem é alcoolista e que não pode tomar o primeiro gole, não deve usar nem o extratozinho com álcool, né? Não deve mesmo. Mas para esse fim, a gente desenvolveu um extrato seco padronizado em cápsula, em que o processo extrativo é o processo alcoólico, e o processo continua fazendo a extração do álcool para que seja exatamente evitado esses danos com o alcoolista. Próxima pergunta é da Cida. Ela tem 64 anos e ela diz: sou hipertensa, tomo medicação desde os 40 e eu quero saber, teria alguma contraindicação tomar própolis? Eu não sei também qual a dosagem. Então, a dosagem, a própolis é extremamente interessante porque ela evita danos oxidativos nos vasos sanguíneos, inclusive, e preserva e ajuda a recompor o endotélio vascular, preservando assim com isso pessoas de produção de placas de ateroma, de quadros de hipertensão. Então, é muito interessante, sim, e é recomendado, inclusive, que se faça a suplementação com própolis. Não teria problema nenhum, então, para ela que é hipertensa. E qual seria a dosagem? É a mesma para manutenção, e se ela tiver um quadro muito grave, pode-se aumentar ainda mais 15 gotas 15 gotinhas, cápsula. 1/4 de copo de água, 2 vezes ao dia? 2 vezes ao dia. Se ela tiver um quadro muito exacerbado, 3 vezes ao dia, ou então as cápsulas de extrato seco, que também são mais palatáveis ao sabor, né? Ótimo. Doutor, eu uso todas as noites 20 gotas de própolis. É correto para a saúde? Posso usar diariamente ou devo fazer uma pausa de alguns dias? É a Cida de Minas Gerais que pergunta. Não, Cida, essa é uma prescrição bastante interessante para a preservação da saúde e manutenção dos estados antioxidantes que a gente tem no plasma.